Querido irmão, querida irmã que chegaste até aqui nesta hora silenciosa da noite, há uma batalha invisível que se trava nos territórios da madrugada, onde os pensamentos se multiplicam como sombras e o coração se debate entre a paz que busca e a inquietude que persiste. Mas eu quero que saibas que Jesus, em sua infinita misericórdia, preparou este momento como um abrigo sagrado para a tua alma cansada. Neste instante, enquanto o mundo ao teu redor se aquieta, há anjos postados às quatro esquinas do teu quarto. Há uma presença divina que paira sobre teu leito como as asas do Altíssimo, estendidas sobre os filhotes no ninho. O silêncio que talvez te assombre não é vazio. Ele está grávido da presença de Deus, esperando para gerar em ti uma paz que excede todo entendimento. Se o Espírito Santo tocar teu coração durante esta oração, declara nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Que esta confissão seja como uma chave dourada, abrindo as comportas do céu sobre tua vida. O luar que talvez entre pela tua janela não é apenas luz natural, é o reflexo da glória eterna que nunca se apaga, lembrando-te de que mesmo na escuridão, Deus trabalha, Deus vela, Deus cuida. A brisa suave que toca tua face nesta noite carrega o hálito do Criador, o mesmo que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. E neste momento, ele sopra em ti não apenas vida, mas vida abundante, vida que transborda em descanso verdadeiro. Tu estás na sombra das asas de Deus, e neste lugar secreto, nesta morada do Altíssimo, tua alma encontrará o refrigério que tanto necessita. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olhe Salmo 127:2. Meu irmão, minha irmã, ouve bem estas palavras que ecoam desde o trono da eternidade. O sono é um presente divino, uma dádiva sagrada que o Pai reserva especialmente para aqueles que são chamados pelo seu nome. Não é casualidade que estejas ouvindo esta oração, é providência. Não é coincidência que teu coração anseie por paz. É o Espírito Santo criando em ti uma sede que somente Ele pode saciar. Quando o salmista fala do pão de dores, ele não está apenas mencionando o alimento físico conquistado com suor e lágrimas. Ele está falando daquele sustento amargo que a alma consome quando se alimenta de ansiedade, quando mastiga preocupações noturnas, como quem rumina aflições. Mas Deus, em sua ternura infinita, diz: não, aos meus amados eu dou o sono. Não o sono inquieto, cheio de pesadelos e sobressaltos, mas o sono que restaura, que cura, que renova. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Observa como Davi conjuga estes verbos no futuro certeiro. Deitarei, dormirei, repousarei. Não há hesitação, não há dúvida. É uma declaração profética sobre o destino da tua noite. Em paz, não em fragmentos de tranquilidade roubados entre uma preocupação e outra, mas em paz completa, integral, que envolve cada fibra do teu ser. E logo dormirei, não depois de horas revirando na cama, mas logo, prontamente, como quem se entrega nos braços de um pai amoroso. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:3-4. A mente firme em Deus não é uma mente vazia, mas uma mente cheia da presença divina. É como um lago sereno que reflete perfeitamente o céu, não porque não há profundidade, mas porque não há agitação na superfície. Quando fixas teus pensamentos no Altíssimo, quando âncoras tua alma na rocha eterna, a tempestade pode bramar ao redor, mas dentro de ti há uma calmaria sobrenatural. Se esta palavra tem falado ao teu coração neste momento sagrado, eu te convido a se inscrever neste canal e deixar o teu gostei. Isto não é apenas um clique,
É como acender uma vela em meio à escuridão deste mundo, para que mais pessoas, assim como tu, encontrem o caminho de volta ao descanso verdadeiro em Deus. É um ato de fé, uma declaração de que crês no poder transformador da palavra que agora penetra tua alma como bálsamo celestial. Confiança. Eis a chave dourada que abre as portas do repouso. Não confiança nas circunstâncias, que mudam como as estações. Não confiança em recursos humanos, que falham como vapores matutinos. Mas confiança naquele que não muda, que não falha, que não dorme nem cochila, mas que te dá o sono como herança de amor. Vamos juntos ao jardim do Getsêmani, onde o Filho do Homem experimentou a mais profunda angústia que uma alma pode conhecer. Ali, sob as oliveiras centenárias, enquanto os discípulos dormiam o sono da inconsciência, Jesus suava gotas como sangue. Pai, se possível, passa de mim este cálice, clamou ele na solidão da madrugada. Mas então, numa entrega que ecoou pelos céus e estremeceu as bases da terra, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Meu querido irmão, é possível que nesta noite tu também estejas no teu Getsêmani particular. Talvez seja a ansiedade por um resultado médico que tardará a chegar. Talvez seja a preocupação com um filho que escolheu caminhos tortuosos. Talvez seja o peso de uma decisão que precisas tomar ao amanhecer. Mas ouve, se Jesus, sendo Deus, encontrou alívio na entrega, quanto mais tu encontrarás paz quando colocares tuas cargas aos pés da cruz. A entrega não é resignação passiva, é ato de guerra espiritual. É declarar soberania divina sobre os territórios que a preocupação tenta ocupar em tua mente. É dizer ao medo, não és bem-vindo em minha cama. É dizer à ansiedade, meu travesseiro é propriedade de Deus. Caminhemos agora até o templo, onde Ana derramava sua alma em oração silenciosa. Seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada, mas Deus, que ouve os gemidos inexprimíveis do coração, registrou cada suspiro, cada lágrima, cada palavra não pronunciada. Não sou mulher embriagada, disse Ana, mas mulher aflita de espírito, que derrama sua alma diante do Senhor. Nesta noite, pode ser como Ana. Tua oração não precisa ser eloquente, não precisa seguir fórmulas litúrgicas. Pode ser um gemer do coração, um suspirar da alma, um depositar silencioso de todas as cargas diante do trono da graça. Deus prefere a sinceridade gaguejante à retórica vazia. Ele inclina seus ouvidos não para ouvir palavras perfeitas, mas para acolher corações quebrantados. Pai nosso que estás nos céus, começa Jesus a ensinar-nos a orar. Pai nosso, não o Deus distante dos filósofos, mas o Pai próximo, presente, que conta os cabelos da nossa cabeça, que estás nos céus, mas que ages na terra, que intervém na história, que transforma noites de insônia em vigílias santas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, inclusive na terra do meu quarto, na terra da minha cama, na terra dos meus sonhos e pesadelos. Quando entregas verdadeiramente, teu leito se transforma em altar, teu cobertor se torna manto de justiça. Teu travesseiro vira pedra de Betel, onde a escada celestial se levanta e os anjos sobem e descem, intercedendo por ti diante do trono da graça. E pela madrugada, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Mateus 14, 25. Há algo profundamente misterioso e sagrado sobre a revelação de Deus nas horas silenciosas da noite. Foi na quarta vigília, quando a escuridão era mais densa e o mar mais agitado, que Jesus se manifestou andando sobre as águas. Não escolheu o meio-dia ensolarado para este milagre, mas a madrugada incerta, quando os discípulos batalhavam contra ventos contrários. Meu irmão, se tu estás batalhando contra ventos contrários nesta noite, seja de ansiedade, de dor, de incerteza, saiba que é precisamente nesta hora que Jesus escolhe se revelar.
Ele vem andando sobre as águas revoltas das tuas circunstâncias, mostrando que é Senhor, inclusive, sobre o caos que parece dominar tua existência neste momento. José, o sonhador, descobriu que Deus fala através dos sonhos. Não eram apenas imagens noturnas aleatórias, mas revelações precisas do coração do Pai. Os sonhos com os feixes de trigo e as estrelas que se inclinavam não eram fantasia, mas profecia envolvida em símbolos. Na prisão injusta, José continuou sonhando e interpretando sonhos alheios. Faraó teve pesadelos que perturbaram seu sono, mas quando José interpretou aqueles sonhos, toda uma nação foi salva da fome. Nesta noite, enquanto teu corpo repousa, tua alma pode estar sendo preparada para receber revelações preciosas do alto. O travesseiro sob tua cabeça pode ser como a pedra que Jacó usou em Betel, dura para o conforto físico, mas portal para visões celestiais. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, exclamou Jacó ao despertar. Talvez, ao amanhecer, tu também declares: Deus esteve neste quarto durante minha inquietude, e eu não percebia. Paulo e Silas, no cárcere de Filipos, com pés presos no tronco e costas feridas pelos açoites, escolheram a meia-noite para louvar. Não oraram apenas, cantaram, não murmuraram, adoraram. E houve tal poder naquela liturgia noturna que a terra tremeu, as portas se abriram e as cadeias se partiram. O que parecia ser a pior das noites transformou-se na mais gloriosa das libertações. Se esta noite tem sido cárcere para tua alma, se as preocupações têm sido grilhões nos teus pés, então converto esta oração numa chave de libertação. Que o louvor que nasce em meio à dor seja terremoto espiritual que abale as estruturas da opressão e da ansiedade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Não há solidão para aquele que teme a Deus. Mesmo quando todos dormem, quando a casa está silenciosa, quando pareces estar sozinho com teus pensamentos, há uma guarnição angelical montada em torno do teu leito. São sentinelas invisíveis, mas reais. São guardas silenciosos, mas vigilantes. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Questiona o escritor aos Hebreus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A noite é tempo de purificação do coração. É quando Deus faz limpeza nos arquivos da alma, organizando memórias, curando feridas, selando fissuras que a correria do dia não permitiu tratar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E Salmo 139, 23, 24. Deixa que esta noite seja tempo de cirurgia divina, onde o grande médico das almas retira tumores de amargura, sutura feridas de rejeição, transplanta novos sonhos onde havia pesadelos. Teu sono não será inconsciente desperdício de tempo, mas processo consciente de restauração celestial. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E Lamentações 3, 22, 23. Jeremias escreveu estas palavras em meio aos escombros de Jerusalém, quando tudo parecia perdido, quando a noite nacional de Israel parecia eterna. Mas mesmo no vale da sombra da morte, ele encontrou razões para a gratidão. Não gratidão pelas circunstâncias, mas gratidão pela fidelidade imutável do Deus da aliança. Nesta noite, enquanto tua alma se prepara para o descanso, vamos juntos enumerar as misericórdias que sustentaram teu dia. Talvez não tenhas percebido, mas houve 1000 anjos protegendo teu caminho hoje. Houve providências disfarçadas de coincidências. Houve respostas de oração embrulhadas em acontecimentos aparentemente casuais.
Agradeçamos pelo oxigênio que entrou em teus pulmões sem que precisasses pedir permissão aos ventos. Pelo coração que bateu milhares de vezes hoje sem que tivesses que lembrar-lhe do seu dever. Pelo sangue que circulou por tuas veias, carregando vida a cada célula, numa sinfonia biológica que nem os maiores maestros conseguiriam reger. Agradeçamos pela cama onde agora repousas. São milhões no mundo que dormem ao relento, pelo teto sobre tua cabeça, enquanto multidões se abrigam debaixo de pontes, pela possibilidade de ouvir esta oração. Há surdos que dariam tudo para escutar uma palavra de consolo. Mas vamos além do visível e agradeçamos pelo invisível, pelas orações que outros fizeram por ti hoje sem que soubesses, pelas tentações das quais foste livrado sem perceber, pelos acidentes que não aconteceram, pelas doenças que não te atingiram, pelas perdas que não experimentaste. Paulo e Silas cantavam hinos de gratidão na prisão, não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque sabiam que Deus é bom mesmo quando a vida não é boa. Transformaram a masmorra em santuário, o cárcere em catedral, a aflição em altar de adoração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, não por tudo, mas em tudo. Não precisas agradecer pela dor, mas podes agradecer em meio à dor. Não precisas ser grato pelo sofrimento, mas podes ser grato pela presença de Deus no sofrimento. Não precisas celebrar a injustiça, mas podes celebrar a justiça divina que opera mesmo quando a justiça humana falha. Esta gratidão noturna é bálsamo para a alma ferida, é remédio para o coração amargurado, é chave que abre as comportas da paz interior. Quando o coração grato encontra o travesseiro, o sono vem como resposta natural à tranquilidade da alma. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmo 33:3. Que tua respiração pausada seja música aos ouvidos de Deus. Que o ritmo do teu coração seja percussão celestial. Que os sussurros da tua alma sejam melodia que chega até o trono da graça e volta em forma de sonhos abençoados. Vamos caminhar juntos pelas páginas sagradas da Escritura, onde encontramos homens e mulheres que transformaram suas noites inquietas em vigílias santas, suas insônias em intercessões, seus pesadelos em visões proféticas. Davi, o salmista da madrugada. Quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. Salmo 63:6. Davi conhecia o sabor amargo da insônia. Perseguido por Saul, exilado no deserto, traído por aqueles em quem confiava, ele passou muitas noites com os olhos abertos, ouvindo os próprios batimentos cardíacos ecoarem no silêncio do deserto. Mas aquele que era segundo o coração de Deus fez uma descoberta revolucionária. A insônia podia ser transformada em intimidade com o Altíssimo. Em vez de contar ovelhas, Davi contava as misericórdias divinas. Em vez de revirar na cama ruminando ofensas, ele revirava no coração as maravilhas do Senhor. De noite está comigo o seu cântico, declarou ele no Salmo 42:8. A noite, que poderia ser cemitério de sonhos, tornou-se conservatório de cânticos. Quando Davi não conseguia dormir por causa da culpa pelo pecado com Batseba, foi na vigília noturna que nasceu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A insônia da condenação transformou-se na vigília da restauração. Meu irmão, se esta noite tua mente insiste em revisitar erros do passado, faze como Davi. Transforma o teatro dos remorsos em altar de arrependimento. Deixa que a madrugada seja parteira de um novo salmo em tua vida. José, o intérprete dos sonhos divinos. José teve sonhos que mudaram sua vida aos 17 anos. Sonhou com feixes de trigo que se inclinavam diante do seu, com sol, lua e estrelas que lhe prestavam reverência. Os irmãos zombaram, os pais repreenderam,
Mas Deus estava tecendo uma tapeçaria profética que só seria compreendida anos depois. Na prisão injusta, José descobriu que Deus não havia se esquecido dos sonhos da sua juventude. Pelo contrário, estava preparando-o para interpretar os sonhos de outros. O copeiro e o padeiro de Faraó tiveram pesadelos que perturbaram suas noites no cárcere, mas José transformou aquelas imagens oníricas em revelações divinas. Quando Faraó teve sonhos que nenhum de seus sábios conseguiu decifrar, foi José quem trouxe a interpretação que salvaria não apenas o Egito, mas toda a descendência de Abraão da fome que viria. Não está isto em Deus? Contai-mo, peço-vos, disse José com humildade ao rei. Querido irmão, se Deus te deu sonhos no passado que pareciam impossíveis, se plantou visões em teu coração que as circunstâncias contradizem, não desistas. José esperou mais de 20 anos para ver seus sonhos se cumprirem. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas seus sonhos são mais reais que nossas realidades presentes. E se esta noite tiveres sonhos, mesmo os que parecem confusos ou assombrados, lembra-te de que Deus pode falar até através do caos dos nossos subconscientes. Pede-lhe interpretação, busca-lhe revelação. Talvez o que parece pesadelo seja profecia em código. Pedro, da negação noturna à restauração matinal. Na noite mais escura da história humana, quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro seguiu de longe até o pátio da casa de Caifás. Ali, ao redor de uma fogueira, enquanto Jesus era interrogado e maltratado, Pedro negou 3 vezes conhecer o Mestre. Não conheço esse homem, disse ele, e imediatamente o galo cantou, cumprindo a profecia que Jesus fizera horas antes. O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro naquele momento. E não havia condenação naqueles olhos divinos, mas uma tristeza profunda que atravessou a alma do apóstolo como uma espada. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Foi uma noite de remorso, de autorrecriminação, de desespero existencial. Mas 3 dias depois, na madrugada da ressurreição, Jesus apareceu às mulheres e disse: Ide dizer aos meus discípulos e a Pedro que vou adiante de vós para a Galileia. E a Pedro, o Senhor mencionou especificamente aquele que o havia negado, não para condená-lo, mas para assegurar-lhe que havia lugar à mesa da restauração. Semanas depois, numa manhã junto ao mar da Galileia, Jesus fez uma fogueira, talvez semelhante àquela onde Pedro o negara, e ali, ao redor do fogo da reconciliação, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada negação noturna, uma declaração de amor matinal. Para cada não o conheço nas trevas, tu sabes que te amo na luz do alvorecer. Meu querido irmão, se esta noite está sendo uma noite de Pedro para ti, se estás remoendo fracassos, se a culpa te mantém acordado, lembra-te, Jesus não te descartou. Ele está preparando uma fogueira de restauração para ti também. A negação não é o fim da história, é apenas o capítulo sombrio antes do amanhecer glorioso da redenção. Daniel, visões na cova dos leões. Daniel era homem de oração 3 vezes ao dia, mas foi numa noite terrível, na cova dos leões, que ele experimentou uma das mais extraordinárias manifestações da proteção divina. Enquanto o rei Dário passou a noite em claro, jejuando e sem conseguir dormir, Daniel descansou placidamente entre as feras, protegido por um anjo que fechou a boca dos leões. Pela manhã, quando Dário correu à cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? A resposta veio calma e serena: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Daniel não apenas sobreviveu à noite que deveria ter sido sua última, ele a transformou em testemunho da fidelidade divina. A cova que deveria ser sepulcro tornou-se santuário. Os leões que deveriam ser executores tornaram-se guardiões.
Se nesta noite te sentes como Daniel na cova dos leões, cercado por medos que rugem, por ansiedades que mostram os dentes, por preocupações que parecem famintas pela tua paz, lembra-te, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões de Daniel pode calar os rugidos da ansiedade em tua vida. Elias, descanso sobrenatural no deserto. Depois da vitória espetacular no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício diante de 850 profetas de Baal e Azera, Elias deveria estar celebrando. Mas uma ameaça de morte da rainha Jezabel foi suficiente para quebrar sua coragem. Fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida. Ali, exausto física e emocionalmente, Elias dormiu. Não um sono tranquilo, mas o desmaio de quem chegou ao limite de suas forças. Mas Deus não o abandonou no burnout espiritual. Um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Havia pão cozido sobre pedras quentes e um cântaro de água. Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Pela segunda vez o anjo o despertou. Levanta-te e come, porque muito comprida te será a viagem. E com a força daquela comida celestial, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, onde teve um encontro transformador com Deus. Querido irmão, se chegaste ao teu limite nesta noite, se sentes que não tens mais forças para continuar, saiba que o mesmo Deus que enviou anjos para servir Elias no deserto está enviando esta oração como alimento celestial para a tua alma. Come da palavra, bebe da promessa e descansa sabendo que Ele sustentará a tua jornada. Samuel, ouvindo Deus na madrugada, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Estas palavras, pronunciadas por um menino numa madrugada no templo de Siló, mudaram o curso da história de Israel. Samuel dormia no santuário, próximo à arca de Deus, quando ouviu uma voz chamando seu nome. Pensou que fosse Eli, o sacerdote, e correu até ele. Não te chamei, volta e deita-te. Por 3 vezes isto aconteceu, até que Eli compreendeu que era o Senhor quem falava ao menino. Vai, deita-te, e se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Samuel pronunciou estas palavras, Deus lhe revelou o juízo que viria sobre a casa de Eli. Aquela noite marcou o início do ministério profético de Samuel. A madrugada, que poderia ter sido apenas uma noite de sono interrompido, tornou-se o momento da comissão divina. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus nas horas silenciosas, e esta habilidade o tornou um dos maiores profetas de Israel. Meu irmão, nesta noite, enquanto o mundo dorme, Deus pode estar querendo falar contigo. Se algo te desperta, se sentes uma inquietude santa, se há um sussurro no teu espírito, não descarte como insônia comum. Dize como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A madrugada pode ser o momento da tua comissão divina. Os magos e José. Direção divina através de sonhos. Os magos do Oriente seguiram uma estrela por meses, atravessaram desertos e montanhas, gastaram fortunas em presentes caros, tudo para adorar o rei que havia nascido. Quando encontraram Jesus, adoraram-no e ofereceram ouro, incenso e mirra. Mas quando se preparavam para voltar a Herodes com informações sobre a localização do menino, Deus lhes falou em sonhos. Não voltem por Herodes. Aquele sonho salvou a vida de Jesus. Se os magos tivessem desprezado a revelação noturna, se tivessem considerado apenas um pesadelo, o menino Jesus teria sido morto antes de completar 2 anos de idade. Na mesma época, José, pai adotivo de Jesus, também recebia direções divinas através de sonhos. Quando descobriu que Maria estava grávida, sua primeira reação foi deixá-la secretamente. Mas um anjo lhe apareceu em sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Depois da visita dos magos, novamente um anjo falou a José em sonho: levanta-te,
toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E José obedeceu, salvando Jesus do massacre dos inocentes. Anos depois, outro sonho trouxe a ordem para retornar. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Querido irmão, Deus continua falando através de sonhos hoje. Se tiveres sonhos que parecem trazer direção, orientação, advertência ou consolo, não os descarte apressadamente. Submete-os à palavra, ora sobre eles, busca confirmação, mas não desprezar a possibilidade de Deus estar te dando direção através dos sonhos. O mesmo Deus que guiou os magos, e José continua sendo o Senhor dos sonhos e das visões noturnas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A ansiedade noturna tem uma qualidade peculiar. Ela se alimenta do silêncio, cresce na escuridão, multiplica-se na solidão. É como se os demônios da preocupação esperassem o mundo adormecer para fazerem sua festa na mente humana. Mas Pedro, aquele que conheceu as profundezas do fracasso e as alturas da restauração, deixou-nos esta chave preciosa: lançar sobre Jesus toda, não parte, mas toda, a nossa ansiedade. O verbo lançar, no grego original, sugere um movimento definitivo, como quem atira uma pedra pesada que não pretende carregar de volta. Não é entregar timidamente, é arremessar com força. Não é emprestar temporariamente, é transferir definitivamente. Quando lançamos nossa ansiedade sobre Jesus, estamos declarando: isto não me pertence mais. Tu és mais capaz que eu de carregar este peso. Mas por que podemos fazer isso? Porque Ele tem cuidado de vós. A palavra cuidado aqui não é apenas interesse casual, é zelo apaixonado, é preocupação amorosa, é atenção constante. Deus não cuida de ti como um supervisor distante que observa funcionários. Ele cuida como uma mãe que vela o sono do seu bebê recém-nascido. Memórias dolorosas na calada da noite. Lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77:11. A noite tem o poder peculiar de ressuscitar memórias que preferíamos manter sepultadas. É como se a escuridão fosse arqueóloga de dores antigas, escavando camadas de esquecimento para desenterrar fragmentos de sofrimentos passados. Aquela palavra dura que te disseram anos atrás volta a ecoar com a mesma intensidade. Aquela traição que julgava superada retorna para roubar tua paz. Mas Asaf, o salmista, fez uma descoberta revolucionária. Se a memória tem poder para trazer dor, ela também tem poder para trazer cura. Se podes te lembrar das feridas, também podes escolher te lembrar das maravilhas. Se tua mente insiste em revisitar cicatrizes, podes redirecioná-la para contemplar milagres. Meditarei também em toda a tua obra e cogitarei nos teus feitos. E um Salmo 77:12. A meditação bíblica não é esvaziamento da mente, mas enchimento com o conteúdo certo. É substituir a ruminação tóxica pela contemplação transformadora. É trocar o replay dos fracassos pela celebração das vitórias divinas na tua história. Lembra-te daquela vez que Deus te livrou quando tudo parecia perdido. Lembra-te daquela resposta de oração que chegou no momento exato. Lembra-te daquela porta que se abriu quando todas as outras se fecharam. Lembra-te daquela cura, daquela provisão, daquele livramento que só podia ter vindo do céu. A armadura de Deus para a batalha noturna. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Paulo escreve essas palavras não para nos assustar, mas para nos alertar. Há uma guerra invisível acontecendo enquanto dormimos,
E o inimigo tem estratégias específicas para os momentos em que nossa guarda está baixa. Mas o apóstolo não nos deixa desarmados. Ele nos ensina a vestir a armadura completa de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Salmo 6:14. O cinto da verdade é a primeira peça da armadura, porque tudo o mais se sustenta sobre ela. As mentiras que o inimigo sussurra na escuridão. Deus te abandonou. Não há esperança para ti. Teus pecados são grandes demais para serem perdoados. São neutralizadas quando conhecemos e confessamos a verdade das Escrituras. A verdade é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A verdade é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A verdade é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E vestida a couraça da justiça, Efésios 6:14b. A couraça protege o coração e a justiça de Cristo é a única proteção eficaz contra os dardos inflamados da culpa e da condenação. Quando o acusador dos irmãos te lembrar de teus pecados passados, aponta para a cruz e declara: está consumado. Quando ele tentar te fazer sentir indigno, lembra-te de que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz te dão estabilidade para permanecer firme quando as tempestades emocionais tentam te derrubar. É a paz que excede todo entendimento. A paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença constante do Príncipe da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. O escudo da fé não apenas defende, ele apaga os dardos inflamados. Cada pensamento de dúvida, cada suspeita sobre o caráter de Deus, cada questionamento sobre seu amor por ti é um dardo inflamado que pode ser apagado pela fé simples e genuína. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. O capacete protege a mente, o campo de batalha principal na guerra espiritual noturna. A certeza da salvação é fortaleza inexpugnável contra os ataques da dúvida e do desespero. E a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única arma ofensiva na armadura. Com ela, não apenas nos defendemos, mas contra-atacamos. Libertação de rancores e traumas. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Há feridas que são tão profundas que parecem ter se tornado parte da nossa identidade. Traumas que se cristalizaram em nossa alma como pedras preciosas invertidas. Belas em sua complexidade, mas causando dor constante. Rancores que se enraizaram tão profundamente que não sabemos mais onde termina a dor e onde começa a nossa personalidade. Mas o Deus da nova aliança promete algo revolucionário. Não apenas curar o coração ferido, mas dar um coração completamente novo. Não é reforma, é recriação. Não é remendo, é substituição total. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O perdão não é sentimento, é decisão. Não é esquecer, é escolher não usar a memória como arma. Quando perdoas aquele que te feriu, não estás dizendo que o que ele fez foi aceitável. Estás dizendo que recusas permitir que ele continue te ferindo através do rancor. Nesta noite, se há alguém que precisa ser perdoado, se há mágoa que precisa ser entregue, se há trauma que precisa ser curado, então convida o grande médico das almas para fazer cirurgia espiritual. Deixa que ele remova os cacos de vidro do coração quebrantado e substitua por pedras preciosas da graça.
A oração sacerdotal de Jesus por ti. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, 20. Na véspera da crucificação, enquanto se preparava para enfrentar o Calvário, Jesus orou. Mas não orou apenas pelos discípulos que estavam com ele. Orou também por todos aqueles que, através dos séculos, creriam nele mediante o testemunho apostólico. Isso inclui você, meu irmão. Jesus orou especificamente por ti naquela noite sombria de quinta-feira. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Jesus orou pela tua unidade com o Pai e com Ele mesmo. Orou para que experimentasses a mesma intimidade que Ele tem com o Pai. Orou para que tua vida fosse testemunho convincente do amor divino. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 22. Jesus compartilhou sua glória contigo. A mesma glória que irradiava do Monte da Transfiguração, agora habita em ti pelo Espírito Santo. Tu és portador da glória divina, mesmo quando não te sentes glorioso. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Jesus orou para que estejas com ele na eternidade, mas também para que experimentes sua presença aqui e agora. Onde Jesus está, ali estás tu também. Não apenas no futuro celestial, mas neste momento, nesta cama, nesta noite de oração. Meu irmão, enquanto tua cabeça repousa no travesseiro nesta noite, lembra-te, Jesus já orou por este momento. Ele já intercedeu pela paz que estás prestes a experimentar. Ele já pleiteou junto ao Pai pelo descanso que virá sobre ti. Tu não estás orando sozinho. Estás apenas aderindo à oração que Jesus já fez em teu favor. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. A oração noturna tem uma característica única. Ela nos conecta com a família universal da fé. Enquanto oras em teu quarto, em algum lugar do mundo, um irmão está começando o seu dia, clamando pelas mesmas bênçãos que tu buscas na calada da noite. O sol nunca se põe sobre a igreja orante. Sempre há alguém, em algum fuso horário, erguendo mãos santas em intercessão. Mas esta noite, enquanto muitos dormem ao teu redor, tu tens o privilégio sagrado de ficar de plantão espiritual, intercedendo por aqueles que nem imaginam que alguém ora por eles. Tu te tornas como um sacerdote noturno no templo da oração, oferecendo incenso de intercessão que sobe até o trono da graça, por tua família, o círculo mais próximo. Creu ele e toda a sua casa. Atos 16:31. Comecemos por aqueles que dividem contigo o mesmo teto, a mesma mesa, o mesmo sobrenome. Por teu cônjuge, que talvez durma ao teu lado neste momento, inconsciente de que és seu intercessor silencioso. Ora pela paz, que deve cobri-lo como cobertor celestial, por sonhos que restaurem sua alma, por despertar renovado pela manhã. Se há filhos em tua casa, ora por eles com a intenção de uma mãe que vela o berço. Mesmo que sejam adultos, mesmo que morem longe, eles continuam sendo teus filhos diante de Deus. Intercede por suas escolhas, por seus relacionamentos, por seus sonhos e medos. Pede ao Senhor que envie anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Por teus pais, mesmo se já partiram para a eternidade, ora agradecendo a Deus pela herança que deixaram, pelas lições que ensinaram, pelo amor que plantaram em teu coração. Se ainda estão vivos, ora por saúde, por paz, por dias prolongados na terra que o Senhor lhes deu, por irmãos e irmãs de sangue, por primos e tios, por toda a árvore genealógica que Deus plantou em tua vida. Que nenhum ramo desta árvore se quebre, que todos produzam frutos dignos do reino.
por teus vizinhos, a comunidade ao redor. E quem é o meu próximo? Perguntou o doutor da lei a Jesus. E o mestre respondeu com a parábola do bom samaritano, redefinindo proximidade não como questão geográfica, mas como responsabilidade espiritual. Teus vizinhos, aqueles que moram nas casas ao lado, no apartamento de cima, na rua de baixo, são tua congregação não oficial. Talvez não conheças seus nomes, mas Deus os conhece intimamente. Talvez nunca tenhas conversado com eles, mas esta noite podes conversar com Deus sobre eles. Ora pela família da Casa Azul que sempre tem música alta aos domingos. Talvez estejam tentando abafar o silêncio de corações vazios. Ora pelo senhor idoso que caminha sozinho todas as manhãs. Talvez esteja lidando com a saudade de uma esposa que já se foi. Ora pela mulher que trabalha até tarde e chega sempre cansada. Talvez seja mãe solteira, lutando para sustentar os filhos. Pede ao Senhor que abra portas de relacionamento, que crie oportunidades de testemunho, que faça de ti sal e luz naquela comunidade específica onde Ele te plantou. Por os enfermos, nos hospitais e casas de saúde. Estava doente e me visitastes. Mateus 25:36. Nesta mesma hora, em hospitais espalhados pelo mundo, há pessoas que não conseguem dormir por causa da dor. Há mães velando filhos internados em UTIs pediátricas. Há filhos fazendo vigília ao lado de pais em estado terminal. Há enfermeiros e médicos trabalhando turnos noturnos, lutando contra a morte em corredores iluminados por luzes artificiais. Ora por cada leito de hospital, por cada quarto de enfermaria, por cada UTI. Pede ao Senhor que envie sua presença curadora para aqueles lugares onde a esperança às vezes parece frágil. Que os medicamentos sejam eficazes, que os tratamentos tenham sucesso, que os milagres aconteçam onde a medicina humana encontra seus limites. Intercede especialmente por aqueles que não têm ninguém orando por eles. Os abandonados, os sem família, os que estão internados longe de casa. Que tua oração seja como visita angelical para eles, trazendo consolo sobrenatural em meio à solidão hospitalar. Por os solitários, os esquecidos da sociedade. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os cativos com prosperidade, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68:6. Em lares geriátricos, há idosos que passam dias inteiros sem receber uma visita, sem escutar o próprio nome ser pronunciado com carinho. Em asilos, há pessoas que viveram vidas plenas, criaram filhos, construíram carreiras, mas agora foram depositadas como objetos sem valor em prateleiras de esquecimento social. Ora por cada cabelo branco que não encontra mão que o acaricie. Por cada história não contada, porque não há mais ninguém interessado em escutar. Por cada coração que bateu décadas guardando o amor, mas agora bate em silêncio, porque não há mais para quem dar esse amor. Pede ao Senhor que envie visitadores, que toque o coração de filhos distantes, que levante uma geração que honre aos pais e mães na velhice. Que a solidão involuntária seja substituída por comunhão genuína. Que os últimos anos da vida sejam coroados com dignidade e afeto. Por viúvas e órfãos, os protegidos especiais de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Há uma proteção especial de Deus sobre aqueles que perderam seus principais suportes terrenos. Viúvas que acordam todas as manhãs do lado vazio da cama, tentando se acostumar com o silêncio onde antes havia conversa. Órfãos que crescem sem o abraço paterno que deveria ser sua primeira noção de segurança no mundo. Ora, para que Deus seja marido para as viúvas e pai para os órfãos, não apenas simbolicamente, mas de maneira prática e tangível. Que levante provedores, que toque corações generosos, que abra portas de oportunidade.
Que a igreja seja verdadeiramente família para aqueles que perderam suas famílias originais. Intercede especialmente por viúvas jovens que precisam reconstruir a vida quando mal começaram a vivê-la. Por crianças órfãs que estão em abrigos, esperando por famílias adotivas, que as acolham não apenas por obrigação legal, mas por amor genuíno. Por os perseguidos, irmãos que sofrem por causa da fé. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. Hebreus 13:3. Enquanto oras livremente nesta noite, há irmãos em Cristo que foram presos por causa da fé, que adoram em cativeiro, que oram sussurrando para não serem descobertos. Em países onde seguir a Jesus é crime capital, há famílias inteiras que se reúnem secretamente para partir o pão e orar pela volta do Senhor. Ora por pastores que estão em prisões por pregar o Evangelho, por missionários que trabalham em territórios hostis, sabendo que cada dia pode ser o último, por novos convertidos que foram rejeitados por suas famílias por causa da fé, que perderam trabalhos, que foram expulsos de comunidades. Pede ao Senhor que dê força sobrenatural aos perseguidos, que multiplique sua fé em meio ao sofrimento, que faça do testemunho deles semente que germine salvação em terra árida, que a perseguição não os desanime, mas os purifique como ouro refinado no fogo, por os trabalhadores da noite, os vigilantes noturnos. Enquanto a maioria dorme, há uma classe de trabalhadores que mantém o mundo funcionando na escuridão. Médicos de plantão salvando vidas em emergências. Bombeiros esperando alarmes que podem soar a qualquer momento. Policiais patrulhando ruas vazias, protegendo cidadãos adormecidos. Ora por seguranças que vigiam fábricas e prédios comerciais. Por caminhoneiros que atravessam rodovias desertas transportando mercadorias. Por operadores de usinas que mantêm as luzes acesas nas cidades. Eles sacrificam o ritmo natural do sono para servir à sociedade, que sejam abençoados por isso. Intercede especialmente pela segurança deles. Que não sejam vítimas da violência que combatem. Que suas famílias compreendam os sacrifícios que fazem. Que encontrem tempo para descansar e se restaurar apesar dos horários irregulares. Por governantes e autoridades, que sonhem sonhos divinos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2:1-2. Paulo ensinou que devemos orar pelas autoridades, não porque concordamos com todas as suas decisões, mas porque suas decisões afetam milhões de vidas. Um presidente que toma uma decisão sábia pode abençoar uma nação inteira. Um juiz que age com justiça pode restaurar a fé no sistema legal. Ora pelos líderes de tua nação, presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados. Que Deus lhes dê sabedoria para governar, coragem para fazer o que é certo, mesmo quando não é popular, integridade para resistir à corrupção que o poder traz. Pede ao Senhor que faça como fez com Nabucodonosor, que dê sonhos aos governantes que os levem a reconhecer a soberania divina, que toque corações endurecidos pelo poder, que abra ouvidos surdos aos clamores do povo, que sensibilize mãos fechadas às necessidades dos mais pobres. Intercede para que as leis aprovadas sejam justas, que protejam os inocentes e punam os culpados. Que haja paz nas fronteiras, prosperidade na economia, saúde na educação, esperança no futuro da nação. Por missionários, os enviados às nações. Em lugares remotos do planeta, há homens e mulheres que deixaram família, conforto e segurança para levar o Evangelho a povos que nunca ouviram o nome de Jesus. Enfrentam doenças tropicais, aprendem línguas difíceis, adaptam-se a culturas diferentes, tudo por amor às almas perdidas.
Ora por cada missionário em campo, por cada família missionária que cria filhos longe dos avós, por cada jovem que sente chamado para missões, mas luta contra medos e inseguranças. Que tenham provisão financeira, saúde física, fortalecimento espiritual, proteção angelical. Intercede pelos tradutores da Bíblia, que trabalham anos para dar a palavra de Deus, a tribos que ainda não a têm em sua língua materna. Por plantadores de igrejas, que começam congregações do zero em territórios virgens. Por médicos missionários, que curam corpos enquanto testificam da cura das almas. Que o fruto do trabalho deles permaneça, que as igrejas plantadas cresçam e multipliquem, que os convertidos se tornem evangelistas em suas próprias culturas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. À medida que esta oração caminha para seu final, querido irmão, é tempo de fazer compromissos santos diante do Senhor. Não promessas vazias que fazemos na euforia de um momento espiritual, mas compromissos genuínos que nascerão de uma alma transformada pela presença de Deus nesta vigília sagrada. O fruto do Espírito não é algo que produzimos pela força da vontade humana, mas algo que brota naturalmente de uma vida conectada à videira verdadeira. Como ramos que permanecem ligados ao tronco, produziremos frutos sem esforço quando nossa vida estiver verdadeiramente enxertada em Cristo. Amor que transborda. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E João 13:35. O compromisso com o amor não é sentimentalismo, mas decisão radical de buscar o bem do outro mesmo quando isso me custa algo. É escolher palavras que edificam em vez de palavras que destroem. É preferir perdoar a guardar rancor. É estender a mão ao caído em vez de apontar o dedo para suas falhas. Nesta madrugada, comprometo-me a ser canal do amor divino. Que minha casa seja refúgio para os feridos, minha mesa seja aberta aos famintos, meu ombro seja apoio para os que choram. Que eu ame não apenas com palavras e língua, mas por obra e em verdade. Gozo que não depende de circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Paulo escreveu estas palavras numa prisão romana, provando que o gozo cristão não depende de liberdade física, conforto material ou aprovação social. É a alegria que nasce da certeza de que somos filhos do Rei dos Reis, herdeiros do reino eterno, beneficiários de promessas que jamais falharão. Comprometo-me a ser testemunha do gozo do Senhor, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis. Que meu rosto irradie a paz que habita em meu coração. Que minha risada seja eco da alegria celestial. Que minha esperança seja farol para os desesperançados. Paz que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Filipenses 4:7. Esta paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus em meio aos problemas. É calmaria sobrenatural que o mundo não pode dar nem tirar. É segurança que não se baseia em circunstâncias controláveis, mas na soberania incontrolável de um Deus que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Comprometo-me a ser embaixador da paz divina. Que minha presença traga tranquilidade aos ambientes tensos. Que minhas palavras sejam bálsamo para corações agitados. Que minha confiança em Deus contagie os ansiosos e preocupados. Longanimidade, paciência que persevera com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. A longanimidade é amor que espera, esperança que não desiste, fé que persevera quando os resultados tardam a aparecer. É a qualidade divina que faz o sol nascer sobre justos e injustos, que faz a chuva cair sobre bons e maus, que dá segunda, terceira, 70ª oportunidade aos que falham.
Comprometo-me a exercitar a paciência divina nos relacionamentos humanos. Que eu não desista daqueles que ainda não mudaram, que eu não conde os erros dos outros, mas multiplique as oportunidades de recomeçar. Que minha persistência no amor seja reflexo da persistência de Deus comigo. Vigílias santas como intercessão. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus falou estas palavras aos discípulos no Getsêmani, depois de encontrá-los dormindo, na hora em que mais precisava de apoio na oração. Há momentos na jornada cristã em que somos chamados não apenas para orar em horários convenientes, mas para velar em vigílias santas, intercedendo quando outros descansam. Se Deus tem permitido que tua noite seja de vigília, talvez seja porque Ele quer fazer de ti intercessor. A insônia que te aflige pode ser transformada em vigília santa. As horas que passas acordado podem ser investidas em oração pelos outros. Comprometo-me a redimir as noites de insônia. Em vez de me revolver na cama em frustração, escolherei me levantar para orar. Transformarei o que parece maldição em bênção, o que parece desperdício em investimento eterno. Descanso verdadeiro em Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 29. O convite de Jesus não é apenas para um momento de alívio, mas para um estilo de vida caracterizado pelo descanso da alma. O jugo de Cristo não é fardo adicional, é substituição do fardo pesado da autoconfiança pelo fardo leve da dependência divina. Comprometo-me a viver no descanso de Cristo, a não carregar cargas que Ele não me deu para carregar, a não assumir responsabilidades que pertencem a Ele, a confiar que aquele que começou a boa obra em mim será fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que minha vida seja testemunho de que é possível viver sem ansiedade, dormir sem preocupações, despertar sem medo. Que outros vejam em mim a realidade do descanso prometido por Jesus e sejam atraídos a experimentar a mesma paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91.1. Chegamos ao final desta jornada sagrada de oração, meu precioso irmão. Mas, na verdade, não é um final, é um novo começo. É como se tivéssemos caminhado juntos por uma estrada íngreme que nos trouxe ao cume de uma montanha. E agora, do alto deste lugar santo, podemos contemplar toda a paisagem da nossa vida com novos olhos. O Salmo 91 não é apenas poesia bíblica, é decreto profético, é declaração de guerra contra o medo, é certidão de propriedade celestial que afirma: você pertence ao território sagrado da proteção divina. Quando escolhes habitar no esconderijo do Altíssimo, não estás apenas visitando um lugar. Estás estabelecendo residência permanente na zona de segurança absoluta. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91:2. Esta não é conversa que tens com outros sobre Deus. É conversa que tens com tua própria alma sobre quem Ele é para ti. Direi do Senhor. É confissão pessoal, é declaração íntima, é estabelecimento de identidade espiritual. Ele não é apenas um Deus entre muitos, nem mesmo o Deus de forma abstrata. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A palavra confiarei está no futuro, porque a confiança é decisão que se renova cada manhã. Não é sentimento que vem e vai conforme as circunstâncias, mas escolha deliberada que fazemos independentemente do que nossos olhos vejam ou nossos corações sintam. Tua cama, como altar sagrado. Nesta noite, querido irmão, quero que vejas tua cama não com novos olhos. Não é apenas móvel onde tu repousas, é altar onde ofereces o sacrifício do teu descanso a Deus.
Quando te deitas, não estás simplesmente caindo exausto depois de um dia difícil. Estás apresentando o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os lençóis que cobrem teu corpo são como véus do templo que separam o lugar santo do lugar santíssimo. Sob estes lençóis, teu corpo se torna santuário onde o Espírito Santo habita. Cada respiração é incenso que sobe ao trono da graça. Cada batimento cardíaco é tambor que marca o ritmo da adoração silenciosa. Teu travesseiro é como a pedra que Jacó usou em Betel, dura para o conforto físico, mas portal para visões celestiais. Ali, tua cabeça repousa não apenas sobre fibras e tecido, mas sobre as promessas eternas de Deus. Ali, teus pensamentos se aquietam não porque foram suprimidos, mas porque encontraram âncora na eternidade. Teu travesseiro, como altar de entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E do Salmo 37:5. Cada vez que colocas a cabeça no travesseiro, estás fazendo um ato profético de entrega. Estás dizendo: Senhor, entrego-te este dia que se foi com todos os seus acertos e erros. Entrego-te este dia que virá com todas as suas possibilidades e desafios. Entrego-te meus sonhos e pesadelos, minhas esperanças e medos. O travesseiro absorve não apenas o peso da tua cabeça, mas o peso das tuas preocupações. Quando afundas nele, não estás apenas relaxando músculos tensos, estás depositando ansiedades que não te pertencem. Quando te acomodas sobre ele, não estás apenas buscando posição confortável, estás assumindo posição de rendição total. Que cada noite, quando tocares a cabeça no travesseiro, seja como tocar uma tecla celestial que inicia a sinfonia da paz. Que seja como apertar um botão divino que ative a proteção angelical. Que seja como assinar um contrato de confiança renovado a cada pôr do sol. Teu cobertor, como manto de justiça. Alegrar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se regozijará no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Isaías 61:10. O cobertor que te aquece nesta noite é símbolo tangível do manto de justiça que Deus colocou sobre ti. Não é justiça que conquistaste por méritos próprios, mas justiça que recebeste como presente imerecido. Quando te cobres, estás sendo envolvido não apenas por tecido, mas pela própria santidade de Cristo. Cada fibra deste cobertor representa uma promessa bíblica tecida especialmente para ti. Cada fio é uma garantia de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Cada ponto da costura é uma confirmação de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando puxas o cobertor até o pescoço, não estás apenas te protegendo do frio, estás sendo abraçado pelo próprio Deus. Quando te enrolas nele, não estás apenas buscando aquecimento, estás sendo envolvido pelo amor eterno que nunca te deixará nem te desamparará. Declaração profética sobre tuas noites. Agora, antes que te entregues ao sono sagrado, eu declaro sobre tua vida, em nome de Jesus, verdades proféticas que se cumprirão nos dias que virão. Cada noite será terreno fértil para sonhos divinos. Não sonhos vazios, fruto de subconsciente agitado, mas revelações precisas do coração de Deus para a tua vida. Sonhos que trazem direção para decisões difíceis. Sonhos que revelam estratégias celestiais para batalhas terrenas. Sonhos que antecipam vitórias que ainda não se manifestaram na dimensão física. Teu sono será restauração sobrenatural. Enquanto descansas, Deus trabalhará em tua vida como grande médico, curando feridas que a medicina não alcança, restaurando força que o descanso natural não consegue repor, renovando esperança que as circunstâncias tentaram destruir. Tuas madrugadas serão encontros marcados com o Altíssimo. Se despertares nas horas silenciosas, não será por insônia atormentadora, mas por convite divino para vigílias santas. Deus te chamará pelo nome como chamou Samuel, e tu responderás:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tuas manhãs serão amanheceres vitoriosos. Não importa quão sombria tenha sido a noite anterior, tu despertarás com canção nova nos lábios e força renovada nos ossos. As suas misericórdias renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Proteção angelical confirmada. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, 3, 4. Neste momento, enquanto esta oração se aproxima do fim, há anjos sendo posicionados estrategicamente ao redor do teu leito. Não são figuras imaginárias criadas pela devoção piedosa. São seres reais, enviados pelo Altíssimo para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Há um anjo postado à cabeceira da tua cama, guardando teus pensamentos dos dardos inflamados do maligno. Há outro aos teus pés, protegendo teus caminhos dos laços que o inimigo arma para os filhos de Deus. Há anjos às tuas laterais direita e esquerda, criando uma barreira de proteção que nenhuma força das trevas pode atravessar. Não te sobrevirá mal nenhum, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 10, 11. Esta promessa não é condicional às tuas circunstâncias. É incondicional porque é baseada no caráter imutável de Deus. Não importa o que enfrentaste hoje, não importa o que possa vir amanhã, não importa quantos inimigos se levantem contra ti. A proteção angelical é garantia assinada com o sangue do Cordeiro. Cura divina, durante o sono, porque eu sou o Senhor, o teu médico. Êxodo 15, 26. Enquanto dormires nesta noite, o grande médico das almas fará plantão no teu quarto. Não é metáfora poética, é realidade espiritual. Ele examinará cada área da tua vida que precisa de cura, diagnosticará precisamente o que precisa ser tratado, aplicará o remédio exato para cada enfermidade. Se há feridas emocionais que ainda sangram, ele fará sutura divina com fios de misericórdia. Se há ossos espirituais quebrados, ele os soldará com liga celestial mais forte que o material original. Se há infecções de amargura, ele aplicará antibiótico do perdão que eliminará toda a toxina do rancor. Se há doenças físicas no teu corpo, que o sono desta noite seja processo de restauração celular guiado pelo poder sobrenatural. Que teu sistema imunológico seja fortalecido pela própria vida de Cristo que habita em ti. Que cada órgão funcione conforme o projeto original do Criador. Visões e revelações noturnas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Estamos vivendo os últimos dias profetizados por Joel e citados por Pedro no dia de Pentecostes. É tempo de derramamento do Espírito, de multiplicação de sonhos e visões, de comunicação direta entre o céu e a terra, através dos filhos de Deus. Nesta noite, teu subconsciente pode se tornar tela de cinema celestial, onde Deus projete cenas do futuro. Teus sonhos podem ser janelas abertas para dimensões espirituais normalmente invisíveis aos olhos físicos. Tua mente descansada pode receber downloads divinos com estratégias, soluções, invenções, revelações que transformarão não apenas tua vida, mas a vida de muitos outros. Não tenhas medo se os sonhos forem intensos ou simbólicos. Deus falava em parábolas quando caminhava na terra e continua falando em símbolos quando visita nossos sonhos. Pede-lhe interpretação, assim como Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, assim como José decifrou as visões de Faraó. Multiplicação de bênçãos. E aconteceu que, como os abençoasse, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas
24:51. As últimas palavras registradas de Jesus na terra foram palavras de bênção. Ele ascendeu aos céus abençoando e continua intercedendo por nós à destra do Pai. Sua bênção não foi interrompida pela ascensão, foi multiplicada pela eternidade. Que esta bênção que Jesus pronunciou sobre os discípulos no Monte das Oliveiras desça sobre ti nesta noite como orvalho celestial. Que cada área da tua vida seja tocada pelo favor divino. Tuas finanças sejam abençoadas com prosperidade segundo as riquezas da sua glória. Tua saúde seja abençoada com vitalidade que vem do alto. Teus relacionamentos sejam abençoados com amor que reflete o amor de Cristo pela igreja. Que tua família seja abençoada com unidade. Teu trabalho com sucesso. Teu ministério com fruto que permanece. Que sejas abençoado na cidade e no campo, na entrada e na saída, no deitar e no levantar. Preparação para o despertar. Quando o sol raiar amanhã e teus olhos se abrirem para um novo dia, que não seja despertar comum, mas ressurreição diária. Assim como Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, que cada teu amanhecer seja pequena ressurreição, pequena vitória sobre a morte, pequena antecipação da ressurreição final, que desperte com gratidão nos lábios antes mesmo de tocar os pés no chão. Que as primeiras palavras sejam de louvor, os primeiros pensamentos sejam de adoração, os primeiros sentimentos sejam de alegria por estar vivo e ser filho do Rei. Que leves contigo ao longo do dia a paz conquistada nesta vigília. Que as verdades meditadas nesta oração se tornem força para as batalhas que virão, sabedoria para as decisões que precisarás tomar, consolo para as dificuldades que possam surgir. Bênção sacerdotal final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Com a autoridade que me vem de Cristo, pronuncio sobre tua vida a mesma bênção que Moisés ensinou a Arão a pronunciar sobre os filhos de Israel. Que o Senhor te abençoe com bênçãos que excedam tuas expectativas, que superem tuas necessidades, que transbordem sobre tua família e comunidade. Bênçãos que não possas conter, que precise dividir com outros, que se multipliquem à medida que as compartilhas. Que o Senhor te guarde de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo. Que seus anjos acampem ao teu redor, que sua proteção seja muralha de fogo, que sua fidelidade seja escudo e broquel. Que sejas guardado no espírito, na alma e no corpo, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que te sorria desde o trono da graça, que tenha prazer em ti como o Pai tem prazer no Filho obediente. Que sua face brilhe sobre tua vida, como o sol que dissipa todas as trevas, que afugenta todos os medos, que faz florescer toda a esperança. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, não porque sejas pecador que precisa de clemência, mas porque és filho amado que merece cuidado especial. Misericórdia que se renova cada manhã, que cobre cada falha, que perdoa cada pecado, que esquece cada transgressão. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto, que olhe diretamente para ti com aprovação, com orgulho paternal, com amor incondicional. Que quando ele olhar para ti, veja não teus defeitos, mas a justiça de Cristo. Não tuas falhas, mas sua própria perfeição refletida em ti. E, finalmente, que o Senhor te dê a paz, não paz temporária que as circunstâncias podem roubar, mas paz permanente que é fruto da sua presença constante em tua vida. Paz que excede todo entendimento, paz que o mundo não pode dar nem tirar. Paz que será tua herança hoje, amanhã e por toda a eternidade. Palavra final de entrega. Agora, meu precioso irmão, chegamos ao momento sagrado da entrega final.
Como Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Dize tu também ao Senhor: faça-se em mim a noite segundo tua promessa de descanso. Fecha teus olhos não com medo do que a escuridão pode trazer, mas com expectativa do que Deus fará enquanto descansas. Entrega tua mente não às preocupações do amanhã, mas às promessas do eterno. Rende teu coração não à ansiedade noturna, mas à paz que excede todo o entendimento. Que teu último pensamento antes do sono seja de gratidão. Que tua última oração seja de entrega. Que teu último suspiro consciente seja de confiança total na bondade de Deus. E quando o sono vier, e ele virá, pois é presente do Altíssimo aos seus amados, que seja sono reparador, sono abençoado, sono guardado pelos anjos, sono em que Deus trabalha em teu favor, enquanto repousas em seus braços eternos. Que durmas a sono de criança nos braços do Pai. Que repouses como Davi na sombra das asas do Altíssimo. Que descanse como Jesus descansou na popa do barco em meio à tempestade. Em nome de Jesus, amém.